Uma das coisas que nós aprendemos no Congresso de Pastores foi que hoje, domingo, nós somos igreja reunida. E nós estamos reunidos para fortalecer a nossa vida na palavra de Deus e no Espírito de Deus. De amanhã até sábado que vem, nós seremos igreja espalhada, para manifestarmos aonde nós estivermos o reino de Deus, uma nova humanidade, um novo jeito de ser sociedade. Então a gente não é igreja só no domingo, quando se reúne, a gente é igreja sempre. Aqui nós estamos fortalecendo a nossa bateria. E amanhã nós vamos rodar bem, se Deus quiser, viver para a glória de Deus e abençoar a vida de pessoas que estão ao nosso redor. Eu escolhi para hoje um texto em Números 27, para nós enchermos a nossa vida um pouco mais da palavra de Deus. Quarto livro da Bíblia, livro do Pentateuco ou das leis, Números capítulo 27, eu vou ler a partir do versículo 12 até o final do capítulo. Encontramos assim: Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São essas as águas de Meribá de Cádiz no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, bem como toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos o coração aberto para ouvir a sua palavra nesta noite. Todo grupo precisa de uma liderança, não é verdade? Para que serve um líder? Um líder serve para tomar decisões,
e conduzir um grupo com segurança para um certo objetivo. Isso vale para a família. Na família precisa de alguém que tome a liderança. Isso vale para a igreja. Na igreja nós estamos precisando de alguém que assuma a liderança. Nós sempre precisamos. Também no país, nós precisamos de líderes que nos ajudem na caminhada. E esse texto que eu acabei de ler fala de uma liderança. Só que fala da mudança de uma liderança. Fala de uma transição da liderança de Moisés para Josué, no povo de Deus, no Antigo Testamento, que nós conhecemos como o povo de Israel. E quando é que uma liderança muda? Uma liderança pode mudar, no caso da família, ou da igreja, ou mesmo de um estado, quando termina o mandato. Terminou a responsabilidade, a liderança deve ser transferida para outra pessoa. Mas pode ser também por causa de uma doença. A pessoa não consegue mais liderar, ela tem que passar a liderança para outra pessoa. Pode ser por causa de um envelhecimento, trazendo incapacidade para liderar. Isso também pode acontecer. Mas a transição de liderança nem sempre é uma coisa tranquila, nem sempre é uma coisa boa, nem sempre é uma coisa saudável, porque a gente acostuma com o líder. Quando o líder vai bem, a gente quer que ele vá bem toda a vida. Quando o líder vai mal, a gente quer trocá-lo logo. Mas cada líder tem o seu jeito de ser e tem o seu mandato e vai procurar exercer o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, quando a gente tem que trocar a liderança, algumas perguntas vêm à nossa mente. Quem é que vai assumir? Como escolher alguém? Será que a transição vai ser bem sucedida? A gente vai melhorar ou vai piorar? Então é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Sobre a transição da liderança de Moisés para Josué no povo de Deus do Antigo Testamento, que é o povo de Israel. E Moisés conta essa história aqui nesse texto que eu li. E esse texto mostra Deus falando para Moisés que ele não iria entrar na terra de Canaã. Moisés havia liderado o povo durante 40 anos no deserto. E nesse ponto, nesse relato, ele ainda está nessa caminhada. E nessa caminhada, Deus fala para Moisés que ele não iria entrar em Canaã. Por quê? O próprio texto esclarece que há um tempo atrás, Moisés recebeu uma orientação de Deus para tomar o seu cajado e falar à rocha no deserto de Cádiz, para que a rocha desse água para descedentar o povo de Deus. E Moisés, o homem mais manso da terra, estava tão sobrecarregado, tão cansado, tão estressado da liderança com aquele povo rebelde, difícil, que ele chegou lá na rocha, ele bateu na rocha, deu uma surra na rocha, e bateu na rocha para não sair água, mas para surpresa dele saiu água. Deus, muito melhor do que Moisés, com misericórdia, fez brotar água da rocha que Moisés não queria que brotasse. Aí Deus lembra esse episódio para dizer, você não vai entrar por causa daquilo que aconteceu lá na rocha de Meribá. Mas aí a gente pode pensar assim, mas então Moisés se perdeu? Não. Deus simplesmente fala para Moisés assim, você vai ser recolhido ao seu povo como foi Arão, teu irmão.
Nessa altura da caminhada, Arão e Miriam, que eram irmãos de Moisés, já tinham falecido. E falecer, no conceito do texto, é ir para o povo de Deus. E Deus fala para Moisés: você também será recolhido ao teu povo antes de entrar na terra de Canaã. E eu fiquei pensando que não foi só por causa disso que Deus decidiu que Moisés não entrasse na terra de Canaã. Como pastor, como ser humano, eu imaginei uma outra situação. Pensem comigo, e se Moisés entrasse na terra de Canaã, o que aconteceria com ele depois? Provavelmente, do jeito que o ser humano é, no dizer de Calvino, uma fábrica de ídolos, provavelmente Moisés se transformaria num ídolo, a sua sepultura passaria a ser um lugar de peregrinação, e a gente teria um novo ídolo na terra chamado Moisés. Mas nesse plano de Deus, Deus fala que Moisés deveria subir ao monte, olhar a terra e ficar no monte. E os historiadores dizem que realmente Moisés desapareceu e ninguém sabe onde Moisés morreu e foi sepultado. Não há peregrinação para Moisés, para o ídolo Moisés. Então Deus sabe fazer as coisas muito bem, apesar da gente não entender muitas vezes por que é que certas coisas são feitas. Bom, me chama a atenção também o fato de Moisés, ao invés de retrucar com Deus, de murmurar contra Deus, de não aceitar a orientação de Deus, Moisés tem uma atitude sábia que nós devemos trazer para nós. Moisés pensa no povo antes do que nele mesmo e fala assim: que o Senhor levante um outro líder que possa conduzir esse povo até a terra de Canaã, para que esse povo não seja como ovelhas que não têm pastor. Olha que grandeza de alma de um líder. Um líder desse tipo nunca está pensando no seu poder, na sua fama. Ele está pensando em servir a Deus e servir ao povo de Deus. Ele aceita que ele vai parar ali a sua liderança, mas ele está preocupado com o povo e pede a Deus que levante um outro líder. E Deus atendeu o pedido de Moisés. Pede para ele preparar a Josué. Josué, durante alguns anos, foi assessor de Moisés. E agora, quando o povo vai entrar na terra de Canaã, Josué se transforma no sucessor de Moisés, no líder que vai levar o povo de Canaã para o povo até a terra de Canaã. Então nós temos aqui a transição da liderança de Moisés para Josué. E eu notei duas coisas importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês para a troca de liderança na nossa família, na nossa igreja, no nosso país. Quando houver uma transição de liderança, é bom a gente pensar nesses princípios que aconteceram aqui entre Moisés e Josué. Primeira observação que eu fiz, que a transição dessa liderança foi uma transição pacífica. Foi uma transição tranquila. Vocês viram Moisés brigando com Deus? Não. Viram Moisés brigando com Josué? Não. Viram Josué brigando com Moisés? Não. Houve uma transição pacífica. E isso é muito importante porque nem sempre as transições humanas são pacíficas. Tem gente que não abre mão do poder quando está numa posição de autoridade por poder. Tem gente que não abre mão.
Há transições cheias de conflito. Na própria Bíblia, por exemplo, Saul foi o primeiro rei de Israel. Mas não era um rei que Deus preparou para o povo de Israel. E por causa disso, Deus não tinha compromisso com o reinado dele, e o reinado dele foi muito ruim. E durante o reinado de Saul, Deus levanta Davi. Davi, sim, é o rei escolhido por Deus para o povo de Israel. E o que acontece na transição? Se a gente ler os capítulos históricos do Antigo Testamento, a gente vai notar que por muitas vezes o rei Saul quis matar a Davi. Teve ciúme dele. Porque sabia que Deus havia levantado a Davi. Sabia que o seu reinado já era para terminar. Mas ao invés de ele passar o reinado para Davi de uma forma pacífica, ele quer eliminar o concorrente como inimigo. No final das contas, o reinado chega a Davi. Mas não foi uma transição pacífica. Não foi uma transição boa, tranquila. E eu noto também, meus irmãos, que essa transição entre Moisés e Josué foi completamente pacífica. Porque tanto Josué foi levantado por Deus, quanto Moisés foi levantado por Deus. Então a transição foi tranquila, foi pacífica. Graças a Deus por essa transição. E eu pensei na nossa igreja, como Deus tem feito uma transição tranquila aqui no nosso meio também, pacífica. Eu vim para cá pastorear essa igreja em 1990, e ano a ano o conselho foi renovando o pedido para a gente continuar, e uns anos depois Deus levanta o Alex aqui do nosso meio para se preparar e tornar-se pastor. E o pastor Alex foi assumir a nossa congregação do Jardim Kennedy, já está há muitos anos lá como pastor. 20 anos. Olha, só Deus pode fazer uma coisa assim. E foi uma transição também pacífica, também tranquila. Depois Deus levantou o pastor Ricardo para ir para o seminário, e para vir para cá, e nós já estamos trabalhando juntos há 15 anos, e nos últimos 3, 4 anos, eu tive mais dificuldade com a voz, e eu convidei o pastor Ricardo para assumir a liderança do pastorado dessa igreja, e ele aceitou, bem como o conselho aceitou, e graças a Deus a gente tem tido uma caminhada muito boa. Não há ciúme entre nós, não há, porque nós simplesmente queremos servir, não estamos disputando cargo pelo poder, porque não há isso entre nós, graças a Deus. Sempre trabalhamos como colegas, como irmãos, como pastores de mesmo valor. Por isso hoje, o pastorado está a cargo do pastor Ricardo, que está fazendo o seu trabalho muito bem, e eu continuo auxiliando, com a minha experiência dentro daquilo que eu posso. Meus irmãos, eu fico contente com isso, porque isso é bênção de Deus. É uma transição pacífica, tranquila, que Deus nos tem abençoado, que Deus nos tem permitido. Assim foi com Moisés e com Josué, e assim também tem sido aqui no nosso meio, graças a Deus. Segunda observação, essa transição também foi uma transição pública. E o que eu quero dizer com transição pública é que ela não foi uma transição escondida, não foi uma transição suspeita, não foi uma transição em que apenas alguns souberam. Não, foi uma transição digna, pública, para todo mundo saber, para todo mundo ver, para todo mundo atender. Deus fez questão que a transição da liderança de Moisés para Josué fosse assim. E como é que ele fez isso? Ele deu a seguinte orientação: Moisés, toma Josué e apresenta-o ao sacerdote Eleazar.
Depois você o apresenta à congregação. Depois você impõe as mãos sobre ele. Transmite a tua autoridade para ele. E aí ele vai assumir a liderança do povo de Deus. Isso para mim é uma transição pública, para todo mundo ver. É uma transição digna, é uma transição verdadeira. Todo mundo fica sabendo, não é alguma coisa feita às escondidas. É claro, tem regras, todo mundo está comunicado. E foi assim entre Moisés e Josué. E eu fiquei pensando em nós. A nossa igreja também recomenda essa prática quando a gente vai eleger presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas. A gente convida toda a igreja para uma assembleia com votação. Os eleitos recebem posição de mãos e oração, para que todo mundo saiba que são representantes legítimos e estão autorizados a trabalhar como líderes na igreja. É uma forma da gente fazer uma transição pública e digna para as pessoas que assumem a liderança, não é? Então, meus irmãos, terminando, eu gostaria de fazer duas conclusões. Antes das duas conclusões, eu quero fazer duas perguntas. Primeira pergunta: quem Deus está preparando para nos suceder naquilo que nós fazemos hoje? Quem vai continuar o trabalho que a gente faz? A gente pensa que vai continuar a fazer toda a vida, mas há um limite. A gente envelhece, a gente adoece, a gente morre. Então, se o trabalho que a gente faz, se a missão que a gente tem é alguma coisa importante, a gente precisa pensar em quem vai nos suceder naquele trabalho. Como ouvimos de manhã, não é bom que a gente faça os planos só da nossa cabeça, mas que a gente ore, pergunte a Deus como vai ser, peça a Deus para preparar alguém e comece a observar quem. Deus pode levantar alguém que a gente nem imagina para continuar o trabalho que nós fazemos. Por isso, leve essa pergunta com você: quem é que vai nos substituir no trabalho que nós fazemos? Quem? Segunda pergunta: como é que a gente faz quando há alguma mudança na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, no nosso estudo? Como é que a gente faz isso? A gente faz de uma maneira clara, comunicativa, para todo mundo saber, ou a gente faz debaixo dos panos com outros critérios? Somos agentes da paz nesse mundo. Convém que a gente viva em paz e quando tomar alguma decisão e fizer alguma transferência, que seja em paz, da melhor maneira possível. Então vamos às duas conclusões. Bom, primeira conclusão. Meus irmãos, Deus nos chama para ser uma nova sociedade nesse mundo. Uma nova humanidade. Então Ele espera que a gente haja de modo melhor do que a sociedade corrompida que a gente vive. Hoje em dia, por exemplo, a gente vê candidatos muito aferrados ao poder, e quando não querem passar o poder e alguém tem que assumir, ao invés da pessoa transferir aquela liderança, o que ele faz? Ele fala mal do outro, ele inventa mentiras sobre o outro, ele desacredita o outro. Deus espera que a gente faça melhor do que isso. Deus espera que a gente o consulte,
e que a gente faça as transições da maneira mais pacífica e mais claras e verdadeiras possíveis. E essa é uma esfera que a gente pode também influenciar a sociedade que a gente vive. Todo mundo pode estar fazendo diferente, mas a gente tem um jeito de fazer, o jeito que Deus nos ensina, o jeito que a palavra de Deus nos orienta. A gente pode fazer de um jeito melhor. Segunda e última conclusão. No Novo Testamento, nós, como parte da igreja, é que somos o povo de Deus. E Deus escolheu o seu Filho Jesus como nosso pastor maior, que a semelhança de Josué vai nos conduzir por esse mundo até a gente chegar na pátria celestial. Por isso nós costumamos chamar também Jesus de nosso pastor maior. Há pastores menores espalhados nesse mundo, mas o maior pastor é Jesus. E por que ele fez isso? Porque ele é assim? Porque ele deu a sua vida por nós, se sacrificou por nós. E está nos conduzindo para a pátria celestial. Quem quer ir para a pátria celestial precisa ouvir esse pastor Jesus, se submeter à sua liderança e viver nesse mundo guiados por esse pastor Jesus. Nós já nos submetemos ao grande pastor Jesus? Nós já procuramos ouvir a sua voz nos guiando nesse mundo? Se ainda não, sempre é tempo da gente fazer isso. Sempre é tempo da gente entregar a nossa vida a Ele, para que Ele nos conduza de forma segura nesse mundo, até chegarmos à pátria celestial. E eu desejo que cada um de nós siga dia a dia o grande líder e pastor Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém.